11, versículo 4. Hebreus 11, verso 4. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós vimos na seguinte sequência, a primeira parte do nosso estudo foi Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. No estudo da quarta-feira passada, nós estudamos pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Então, nós trabalhamos sobre a declaração, o testemunho dado por Deus da fé que ele teve. E hoje nós vamos encerrar esse verso tratando por meio dela, isto é, por meio da fé, não é? Também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós vamos lidar com esse tópico, último tópico aqui do texto de Hebreus 11, 4. Né? Então, esse é o terceiro efeito, da fé de Abel. Né? Primeiro efeito, ele ofereceu um sacrifício melhor. Segundo efeito, ele recebeu um testemunho de que ele havia feito o que era certo. E o terceiro efeito é que a fé dele fala até hoje, certo? Ele tem um testemunho de que a fé que ele teve até hoje testemunha e fala à igreja até os nossos dias, certo? Então, esse é o terceiro efeito. Então, a fé de Abel aqui, ela é tratada como algo que deve ser recomendado e deve ser praticado e um exemplo para nós, certo? Então, o significado daquilo que o texto está dizendo é o seguinte, irmãos, é importante entender que aqui o que o Senhor está dizendo é que a fé que Abel teve, isto é, o fato dele ter crido, revela que foi uma fé verdadeira, porque recebeu o testemunho de Deus, e essa fé, mesmo depois da morte de Abel, ela ainda continua falando. Então, ela não morre com ele, ela permanece falando conosco até hoje. O que é importante apenas nós termos o cuidado, não é, que aqui não é a fé a causa, entende? A fé não é a causa dele falar até hoje, não é esse o grande ponto. Algumas razões a gente precisa entender antes de adentrar o texto diretamente, entender exatamente o que está acontecendo aqui. Primeiro, veja bem, já foi afirmado aqui que Abel e todo o resto do povo do Antigo Testamento, certo? Como é dito no verso 2, veja o verso 2 de Hebreus 11. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, não é apenas Abel, mas os antigos obtiveram bom testemunho da fé que eles tinham. Agora, o ponto em questão aqui não é que a fé, a fé que ele tem, ou que ele obteve, deu a ele um bom nome. Primeiro porque não é apenas algo restrito a ele, mas segundo o verso 2, é restrito a todos os que foram crentes no período do Antigo Testamento. É isso que o verso 2 vai dizer, certo? Então, isso é importante. Através da fé, eles obtiveram boa informação ou bom registro sobre aquilo que eles fizeram. Isso nos leva, então, a entender que não precisa repetir de novo isso aqui. Ele não está dizendo, olha, a fé de Abel ainda continua dando bom testemunho hoje. Seria estranho se ele já falou isso na parte anterior e já falou isso no verso 2. Então, me parece que é algo diferente que ele está falando aqui. Entende? Então, essa é a primeira grande questão. Segundo ponto importante, certo? Que, veja, o sangue de Cristo também vai ser comparado ao sangue de Abel. Perceba, veja lá no capítulo 12 de Hebreus, por favor, verso 24, diz assim, Hebreus 12, 24, diz assim, ora,
E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Cristo e o sangue de Abel foram comparados aqui. E entende, irmãos, não é dito que o sangue de Cristo é mais bem falado do que o sangue de Abel. Não é dito isso. Mas o que é dito? Diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores a de Abel. Fala coisas superiores a de Abel. Então, na realidade, entende, aqui não é que... é claro que o que Abel fez continua sendo manifestado, mas o que ele está descrevendo aqui, irmãos, não é uma mera comparação. É que Abel, a fé de Abel fala hoje por algumas outras características, não por essas características. Dizer, ora, o testemunho dele continua anunciando, falando até hoje. Aquilo que ele fez continua sendo exemplo até hoje. Isso já foi dito no tópico 2 do verso 4 de Hebreus 11. Então, o que exatamente ele está querendo dizer? Vamos lá, então, para o sentido do texto, tá certo? Parece, então, que o Espírito Santo aqui, irmãos, quando nos conduz a esse texto, né, e inspirou o autor da carta aos Hebreus, aqui ele tem uma relação direta com a história. Que história? Vamos lá, voltar lá para Gênesis 4, para que a gente possa entender um pouco o que aconteceu lá, para entender o que está acontecendo aqui. Vamos voltar lá, Gênesis 4, versículo 10, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo 10. O texto fala assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Vamos lá, veja só, o sangue não é a voz do sangue do teu irmão, que clama da terra até mim. Aí vem a pergunta, e por que o sangue clama até mim? O que ele pede? Né? Vingança contra um assassino, alguém que fez um terrível mal. Então, nesse sentido, irmãos, ele também clama a todos os homens, não é, que de maneira muito clara sofrem ou sofreram a mesma injustiça por ímpios e por homens maus que levaram à destruição de outros que sofreram e que nunca não receberam nenhuma justiça externa, não houve um julgamento, mas aquilo que eles fizeram, mesmo lá no lugar mais escondido, o sangue daquele que foi derramado continua clamando. E o Senhor diz, olha, a voz do sangue dele clama a mim. E quando é que clama, irmãos? Quando ele estava morto, depois de ele estar morto. Veja, então, aquilo que aconteceu com ele, mesmo depois de morto, ainda fala com ele. Esse é um aspecto importante que nós devemos perceber. Então, veja, as palavras, no seu sentido verdadeiro aqui, não nos conduzem a dois aspectos importantes. Primeiro, Abel falou quando ele estava morto. Esse é o ponto. Abel falou quando ele estava morto. Segundo, que dessa maneira Abel ainda fala. Dessa maneira, Abel ainda fala. Então vamos para o primeiro aspecto. Abel falou, isto é, a voz do sangue dele se fez ouvir quando ele estava morto. Então vem a pergunta, como isso acontece, irmãos? Como é que isso pode acontecer? Não é um discurso vocal, não é algo uma voz que se faz ouvir. A frase, certamente, é uma figura de linguagem. E ela traz essa figura para nos capturar e trazer a nossa imaginação para aquilo que nós conhecemos. É como se ela estivesse diretamente falando com Deus. É como literalmente
É como se o Senhor tivesse dito a Caim, não é? Você matou o teu irmão, não é? Você pode ter escondido ele na areia. Você pode até ter sepultado ele. Você pode até imaginar que ninguém viu e nem sabe disso. Mas você deve saber, Caim, não é? Que isso que você fez é evidente para mim. Isso que você realizou é evidente para mim. Eu sei disso. É como se Abel tivesse dito isso ao próprio Caim. Vê que coisa, em outro aspecto. E como se Abel tivesse dito assim, olha, eu sei que você me matou. E se você perguntar como eu sei que você me matou, eu digo, não é? O sangue comunica. O sangue derramado comunica. E Deus diz, o sangue de Abel chega até os meus ouvidos. E ele clama contra Caim, pelo mal que ele fez. Embora Abel estivesse morto, o seu sangue ainda fala. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade acerca de Abel. É verdade também acerca de todo o sangue dos homens. Literalmente. Veja, porque todos aqueles que imaginam o seguinte, ora, ou então alguém que sofra nessa terra, ele pensa assim, o sangue foi derramado, não é? Ou eu sofro opressão de outras pessoas, ou então, isso que eu sofro não se compara com aquilo que Abel passou, não é? Isso é algo que eu sinto a opressão, eu sinto o mal que fizeram contra mim, e não há ninguém que se levante por mim. A injustiça e o mal clama, veja, o sangue daquele que recebeu o dano, ele clama ao Senhor por vingança. É o que o texto de Gênesis diz. Assassinatos, opressões e todos os tipos de erros que são feitos contra os filhos de Deus clamam a Deus contra o opressor. Embora o pobre, o oprimido, as pessoas nem saibam o nome deles, eles clamam ao Senhor, literalmente. Eles nem precisam clamar, o sangue o fará. Eles nem precisam clamar, o sangue o fará. Tem um texto no Salmo, irmãos, 56, verso 8, que descreve uma maneira diferente, né, mais bela, de descrever como Deus lida com essas questões, quando fala da lágrima que cai dos nossos olhos. Veja lá, o Salmo 56, verso 8, o salmista diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Recolheste as minhas lágrimas, literalmente. Ora, irmãos, dessa forma o sangue clama contra aqueles que o derramaram. Como o Senhor recolhe no odre as lágrimas do seu povo. Literalmente isso que o texto diz. Ora, ainda um pouco pensando nisso, nos ajuda a entender outro detalhe, irmãos. Aqui, uma instrução para a nossa própria vida. Primeiro, é aparente aqui que Deus vê e sabe os pecados dos homens. Embora os homens, não é, tenham tentado de tudo para tornar os seus pecados tão secretos,
O Senhor conhece todos eles. Embora também o homem trabalhe duro para esconder e fazer uso de todos os meios e todas as maneiras, certo? Para que ninguém saiba. Entretanto, as criaturas mortas clamam e proclamam os pecados e os pecadores aos ouvidos de Deus, como a voz dos vivos pode falar diretamente a ele. Chega aos ouvidos, é como lá em Hebreu, lá no texto de Gênesis, a voz do sangue dele se faz ouvir. Então, esse é o primeiro aspecto importante para nós pensarmos, não é? Não há nada oculto e que você possa imaginar, que você se esforce para esconder, que o Senhor, que não chegará aos ouvidos de Deus e que o Senhor não tornará isso conhecido. Se você for lá no texto de Abacuque, veja essa expressão de Abacuque, por favor, irmãos, abra o texto comigo lá, Abacuque capítulo 2, no versículo 11 até o verso 12. Abacuque capítulo 2, verso 11 até o verso 12. Veja só o que diz o texto sagrado, irmãos. O texto diz assim, só apenas um detalhe no finalzinho, mas ele descreve da seguinte forma aquilo que é muito parecido com o que é dito nos outros textos que nós acabamos de ler, não é? A pedra fora da parede clama. A pedra fora da parede ou do muro clama. Mas aí ele usa outra imagem, mas ele diz assim, mas ai daquele que edifica a sua casa com sangue e herege uma cidade por iniquidade. Então, a pedra fora clama, ela fala, Abacuque diz, e ai daquele que construía a sua casa, que construiu uma cidade, ou levantar um muro, ou a sua própria casa, tendo como fundamento sangue, isto é, a iniquidade, o mal que ele faz aos outros. Ai desses que assim vivem e praticam, não é? É como se ele tivesse dito assim, irmãos, Deus conhece cada pedra que é colocada numa casa, e todas as que foram colocadas pelo engano ou opressão do pobre, todas elas, cada pedra, cada detalhe que você colocar na sua casa com base nisso, o Senhor conhece. Conspirações privadas, tramas de traição são colocadas contra os príncipes e magistrados e frequentemente de maneira secreta, como os homens imaginam que jamais serão descobertos. Mas Deus tem muitas maneiras de encontrá-las e de torná-las conhecidas. E eles nunca escaparão da maneira de Deus prescrutar cada coisa do nosso próprio coração. É por isso que o Espírito Santo nos aconselha, não amaldiçoe o rei, nem mesmo nos seus pensamentos. Não faça isso, porque os pássaros dos céus levarão a sua voz e elas declararão aquilo que está sendo manifestado no seu íntimo. Conspiração, pensamentos particulares, Deus conhece e tem meios sábios e santos para revelá-los e torná-los conhecidos. E na nossa, irmãos, experiência diária,
Deus ele vai se magnificar poderosamente em revelar os assassinos. Porque ele vai trazer o assassino diante dos corpos que ele matou. E vai dar o testemunho ali. E ali vai falar exatamente como o sangue de Abel fez. O sangue de Abel disse: esse é o assassino. Esse é o assassino. E é isso que o texto diz. E aí é isso que o texto está dizendo: o sangue de Abel ainda fala. E fala a Deus, né? E fala aos homens também. Então é difícil, irmãos, não é? Imaginar que eu vou esconder, maquinar e conseguir ter sucesso nesse tipo de coisa. Porque o segredo vai ser desvelado pelo Senhor. O Senhor conhece todos os segredos e conhece todos os pecados que são guardados no mais íntimo do nosso coração. E eles serão descobertos por outros meios. O Senhor fará conhecido as nossas próprias iniquidades. Essa doutrina, no primeiro momento, nesse texto, ela nos leva a um primeiro ponto importante. Veja, irmãos, nós devemos temer, não é? Nós devemos temer as pessoas que não... E temer no sentido de nos afastar das pessoas que não têm nenhum tipo de descrição do pecado. Eles vivem uma vida de iniquidade aberta. Ora, se esses que vivem uma vida que escondem vão ser revelados, imagina os que são os que vivem uma vida aberta. Mas, por outro lado, o que o Senhor está fazendo aqui nesse ensino é levar temor aos homens, para que eles não pequem. Eles podem pensar que é possível esconder os seus pecados do mundo. Esse é um dos maiores encorajamentos que os homens têm para viver uma vida de pecado. Pensar que eles não serão descobertos. É o maior encorajamento, é acreditar que aquilo que eles fazem permanecerá em segredo e ninguém vai saber. Isso é terrível. Então, quando um texto desse é tratado, o que o Senhor está trazendo aos nossos olhos é cuidado para que você não viva uma vida onde os seus pecados vivem ocultos e você acha que vai prosperar dessa maneira. Ora, eles podem imaginar, e aqui é o contrário, na realidade, você pode até esconder das pessoas. Até os homens podem não saber de nada, mas você não pode esconder de Deus. Se tivesse alguém ali junto com Abel e Caim, além dos dois irmãos, não é? Os pais não estavam presentes, ele poderia esconder dos outros, mas de Deus é impossível. O sangue de Abel clamou a Deus. Não há como esconder. Isso não há como fazer. Porque se Deus sabe, Ele pode revelar isso ao mundo quando Ele quiser. Quando Ele quiser. Novamente, irmãos, o sangue de Abel clama quando ele estava morto. O sangue dele clama mesmo morto. Isso nos ensina que Deus tem um cuidado, não é? Tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Porque não é dizer o seguinte: o seu sangue clama, mas e se Deus não ouvisse o choro daquele que está morto? O Senhor, Ele zela tanto pelos vivos quanto pelos mortos. O texto diz que Ele ouviu, e Ele vai vingar, e Ele vai punir Caim.
Abel não poderia se vingar, Abel não poderia fazer nada contra Caim, mas Deus vai se levantar contra ele, na medida determinada por Deus naquele contexto, a ponto de o Senhor protegê-lo até, mas a punição foi tão grande que Caim chega a dizer assim para Deus, né? É grande esse pecado, é grande esse juízo que colocaste sobre mim. Na realidade, em hebraico, ele diz assim: o peso que o Senhor colocou nas minhas costas é maior do que eu posso carregar. Literalmente, ele diz: olha, isso que o Senhor colocou sobre mim, eu não posso carregar. Mas o que é que ele faz? Ele se aparta da presença de Deus. Irmãos, se Deus tem esse cuidado com Abel, Ele tem cuidado com todos os seus filhos. É por isso que o salmista vai dizer: preciosa aos olhos de Deus é a morte dos seus santos. Por que ele diz isso? Ele cuida dos seus santos, até mesmo aqueles que foram esmagados, oprimidos. E o Senhor ainda zela por eles. É precioso para Deus isso. Até aqueles que não são preciosos, e na realidade são tratados como qualquer coisa nesse mundo, eles são preciosos para com Deus. Os tiranos se rebelam contra a igreja e matam o povo de Deus. Mas Deus, irmãos, o Senhor registra cada um deles e não falhará em vingar, mesmo quando eles estiverem mortos. Se Deus, como diz o salmista no 56:8, se Deus recolhe as minhas lágrimas no seu odre, irmãos, imagina o nosso sangue. Se Ele recolhe a nossa lágrima, imagina o nosso sangue. E aqui nós somos levados também a outro aspecto importante nesse ensino, é que em todos os perigos extremos que estivermos passando, todas as angústias, nós devemos aprender a paciência. Embora nós tenhamos a certeza que vamos morrer, Cristo diz, né, que Ele possui a nossa alma, que Ele é o Senhor dela. E Ele ouvirá a causa, e Ele vingará, mesmo quando nós tivermos partido para a presença dEle. Se formos pacientes, nós não vamos perder nada. Mas se formos impacientes, nós não teremos nada. Se formos pacientes no sofrimento, o Senhor vingará todo o mal que for feito contra a igreja do Senhor. Mas se formos impacientes, não teremos nada. Vamos então, irmãos, manter equilíbrio no nosso discurso. Vamos falar com sabedoria. Vamos segurar a nossa língua no falar. Porque o mal que fizeram contra nós falará autossuficiente a Deus por revanche. E Ele ouvirá e fará como fez com Abel. Então nós podemos ver como Abel falou naquela época, mesmo depois de morto. Você entende? Abel falou naquela época, mesmo depois de morto. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto que pode ser tratado aqui é que pode ser dividido de três maneiras básicas. Primeiro, irmãos, a sua fé fala ainda. Por quê? Porque ela vai admoestar todos os homens em todo lugar que escutam ou leem essa história a tornar-se como Abel, a saber,
verdadeiro adorador do verdadeiro Deus. O sacrifício de Abel era superior ao sacrifício de Caim. Por quê? Porque primeiro Deus recebe Abel e depois recebe o seu sacrifício. Caim foi rejeitado, logo tudo aquilo que ele oferece a Deus não é aceito. Então entenda que ele é o verdadeiro adorador do verdadeiro Deus. Porque no exemplo de Abel, irmãos, ele vai provocar todos os homens a ser como ele. Ele vai nos assegurar isso. Nós devemos pensar exatamente na mesma forma e pensar na recompensa que o Senhor nos concede, na recompensa que Abel teve, naquilo que ele recebeu do Senhor, naquele contexto. A fé de Abel, irmãos, não é um pregador que está morrendo, mas pelo contrário, é uma pregação que não cessa de ser proclamada em todas as eras da igreja. Em qualquer circunstância, nós devemos ser verdadeiro adorador do verdadeiro Deus, como foi Abel naquele contexto. E nós podemos aprender, então, com o santo exemplo dos filhos de Deus, irmãos, que o exemplo são pregações para os outros. O exemplo é uma pregação para os outros. Abel ali não proclamou um inocente que foi morto por alguém que o odiava, como todos aqueles que odeiam a igreja de Cristo. Qual a marca que ficou? Um verdadeiro adorador que adorava o verdadeiro Deus. Era ali o exemplo que ficou. Nós devemos pregar por palavra e por obras. É papel do ministro pregar em palavras e todos os homens ensinar por meio de suas obras e exemplos. Mas se o ministro, irmãos, não ensina também por meio da sua vida, é pior para ele e para aqueles que vão ouvi-lo. Ele diz assim: esse vive exatamente o contrário daquilo que ele prega. A vida de Abel, mesmo, o que Abel fez mesmo depois de morto, a fé dele, aquilo que ele creu, ainda fala até hoje. Não é suficiente para nós pregarmos apenas sermões vocálicos e anunciarmos com a nossa voz a boa doutrina, mas devemos pregar sermões verdadeiros por meio de uma vida santa. A sua fé, o seu zelo, sua paciência, sua misericórdia e todas as outras virtudes devem falar e clamar e chamar os outros homens a serem como ele. Abel continua dizendo: a fé que ele teve no Senhor é a fé que deve ser seguida pela igreja. Embora Abel estivesse morto, a sua fé ainda fala. Embora o corpo estivesse morto, a sua alma e espírito vive com Deus nos céus. E a palavra fala aqui pode ser entendida porque é oposta à palavra morte, pelo qual ele, estando morto, veja, o fato dele estar morto, entretanto, mesmo estando morto, ainda fala, isto é, estando morto no corpo, entretanto, a sua alma vive. Entenda que essa vida que Deus
concedeu a ele, não é? Que é por meio da verdadeira fé. Essa ainda vive. Terceiro, pode ser dito ainda que ainda fala mesmo depois de morto, como todos os outros mártires de Deus dizem, não é? Como lá em Apocalipse 6, verso 10, que acontece exatamente a mesma expressão usada lá em Gênesis, né? É usada aqui em Apocalipse 6, 10. Veja o texto, diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você sabe quem está falando ali, irmãos? São aqueles que foram decapitados, os que foram injustiçados, e eles clamam ao Senhor. Então, é verdadeiro de todos os mártires, aqueles que morreram pelo Senhor, é verdadeiro de Abel, o primeiro mártir de todos os homens, de todos os crentes da história. Ele morreu pela fé. Mas que voz poderosa tem ele. Um crente que morreu dessa maneira. Esse é o desejo de todo crente nos céus, irmãos. A plena manifestação da glória de Deus em todos os aspectos da vida. E que todo o mal seja destruído na terra. Senhor, destrua o mal definitivamente. Entenda, aqui o que os santos estão fazendo ali não é desejando vingança, porque está na presença de Deus com desejo de vingança, mas é o desejo de que a plena manifestação da retidão se manifeste e o pecado seja plenamente arrancado. Qual é o anseio dele? É que a injustiça não mais sobreviva e que o mal seja arrancado da sociedade. O sangue e a voz fala dessa maneira, para que não haja mais injustiça no meio desse mundo. E é só o Senhor que fará isso. E nessa maneira, irmãos, nós podemos falar também, e falar dessa maneira, e desejar até hoje como vivemos. O que é que eu desejo, o que é que eu posso fazer hoje? Desejar e lutar para que o mal não se manifeste e tenha lugar no meu coração. Os pecados mais secretos, mais íntimos, eu possa me livrar deles pela graça. Eu preciso, se o desejo é de vingança por causa do mal, eu não posso viver uma vida dupla, onde o mal prospera no meu coração, como se eu não soubesse disso, e na realidade eu sei. Se os santos clamam na presença de Deus por isso, deve ser esse o clamor da igreja também hoje. Nós vamos esconder corpos nas areias, nós não vamos esconder o sangue do inocente, nós vamos lutar para viver uma vida que nessa terra manifesta o desejo dos que estão nos céus, de que toda injustiça seja arrancada do nosso meio, toda iniquidade seja arrancada do nosso meio. Se é assim que eles vivem nos céus, como diz o texto de Apocalipse, deve ser essa a nossa luta aqui na terra também. Nesse sentido, então, o sangue de Abel fala até hoje, isto é, a fé não é o sangue, a fé de Abel. Veja, o sangue foi derramado e aquilo que aconteceu clamou ao Senhor. Depois, a fé que ele teve é testemunho até hoje do modo como se deve viver. E como é que se deve viver, irmãos? Como verdadeiro adorador, adorando o verdadeiro Deus. Deve ser esse o modelo de Abel que a igreja deve imitar. E é isso que deve falar até hoje. E é isso que nós devemos comunicar às outras pessoas, ainda vivos, todo o tempo da nossa vida, como exemplo da vida de Abel em nós mesmos.
Na sequência, se Deus permitir, quando retornarmos, nós vamos trabalhar o verso 5 e 6, que vai falar sobre Enoque, certo? Pela fé, Enoque foi trasladado. Nós vamos falar um pouco sobre a fé e aquilo que aconteceu com Enoque na história do livro de Gênesis também, no capítulo 5. Retornaremos a esse texto para dar continuidade ao texto de Hebreus, no capítulo 11. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor bendito, pela oportunidade de podermos refletir sobre Tua palavra, sobre a Tua instrução e como nós devemos viver segundo aquilo que temos ouvido do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não andarmos de conformidade com o mundo que acredita que os males e a iniquidade que eles praticam não serão cobradas e reveladas e manifestadas nessa terra, ou até mesmo no fim. Que o Senhor nos ajude a termos um coração que suplica o perdão e a misericórdia continuamente, que não venhamos a omitir da Tua presença e dos Teus olhos as nossas próprias faltas, continuamente suplicando ao Senhor misericórdia. E quando oramos pelo perdão dos nossos pecados, possamos entender, ó Deus, que estamos clamando ao Senhor que destrua o mal, a iniquidade, a injustiça. E graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensina a dependermos completamente dEle, a confiarmos nele e a recebermos o poder dele para andarmos de conformidade com aquilo que é requerido pelo próprio Deus na sua palavra. Que o Senhor nos ajude, pelo amor do teu nome, a ouvirmos a tua voz e a aplicarmos todas essas coisas na nossa vida para o nosso bem, ó Deus, e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.